Tem glória aí? Tem glória aí na galeria? Tem glória aí na segunda galeria? Abaixou Rebecaia, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a doce e santa paz do Senhor. Gostaria neste momento, primeiramente, agradecer ao meu pastor, meu irmão, 2 vezes de sangue e na fé, pastor Galdino Júnior, bem como nosso pastor vice-presidente, pastor Marcelo Cerqueira, dirigente também aqui da Igreja Matriz, nosso pastor Gerson, nosso 3º vice-presidente, nosso pastor Renato, nosso 4º vice-presidente, também líder geral da Juatsa, e estendendo já também o agradecimento a todos os pastores presidentes presentes aqui nessa noite, todos os obreiros e toda a Igreja de Jesus Cristo, por estar conosco nesta noite, para estarmos aqui adorando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Já deu até no fuxico, que aqui a gente só vem para ver Jesus. Aleluia! Pode ir para o fuxiqueiro, para o mexeriqueiro, porque o que importa é que Jesus está na casa. Aleluia! Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no profeta Ageu. Profeta Ageu no capítulo 2, verso 18 e o verso 19. Apenas acompanhe, eu vou ler apenas esses 2 versos, daquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração para estar ministrando nesta noite, no 8º dia da nossa campanha de 12 dias de clamor. Diz assim o verso 18: Ponde, pois eu vos rogo, desde esses dias em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, podeis vos assentar nesta mesma unção, nesta mesma graça, nesta noite que o Senhor preservou e reservou para que pudéssemos estar reunidos na casa do Senhor, para estarmos meditando um pouco daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco da sua parte. Quando nós nos deparamos com esse texto encontrado no profeta Ageu, no capítulo 2, no verso 19, nós encontramos Ageu vivendo um período turbulento da nação de Israel. O livro de Ageu compõe um dos livros dos profetas menores. É um livro pequeno de apenas 2 capítulos, mas com 4 profecias. E essas 4 profecias ainda são para as nossas vidas nos dias de hoje. O nome Ageu significa festa. E veio uma pergunta ao meu coração: como haverá festa no momento de dúvida, no momento de tristeza, no momento de angústia? O contexto histórico do livro de Ageu é no período pós-exílico, em que o povo judeu retorna à terra prometida após o decreto de Ciro, há praticamente 600 anos antes de Cristo. E ao retornarem à sua pátria, os judeus começam a reconstruir o templo de Jerusalém. E o templo do Senhor estava extremamente quebrado, destruído. E a glória do Senhor, aquele templo que demonstrava a glória do Senhor, que representava a presença do Senhor no meio de Israel, estava totalmente destruído. E naquele momento, o Senhor levanta Ageu para profetizar no meio do povo, porque o povo havia desanimado, o povo havia voltado atrás, o povo havia recuado, por quanto tudo aquilo que eles estavam vivendo. E quando eles desanimaram por conta da escassez de recurso, dos problemas que eles estavam enfrentando, o Senhor levanta Ageu e diz para aquele povo: por que vocês estão preocupados? Muitos estavam
preocupados porque não tinham condições de investir para a restauração do templo. Outros estavam muito acomodados porque estavam com as suas casas bem construídas, com seu conforto, com seu luxo. E o Senhor levanta Ageu e diz assim: por que vocês estão parados? Por que vocês estão vivendo em abastança, enquanto a minha casa perece? Ageu, tomado por Deus, fica preocupado porque aproximadamente 17 anos a obra do Senhor estava parada. Não havia culto, não havia adoração, não havia templo, e o povo estava se corrompendo, o povo estava novamente desobedecendo. Após vir do cativeiro, estavam voltando às mesmas práticas anteriores, e o Senhor levanta os seus profetas Ageu e Zacarias para começar a profetizar no meio do povo. O livro de Ageu fala em temas específicos: o templo e a vitória da casa de Davi. O propósito claro que, para ser notado, o livro é incentivar o povo para reconstruir o templo, na esperança de que isso traria grandes bênçãos para Israel nesse período pós-exílio. E fazendo isso uma conjectura para os dias atuais. Muitos estão com o seu templo rachado, com o seu altar rachado, com o seu templo quebrado. A adoração não está mais dentro da sua casa, mas o Senhor te trouxe aqui para restaurar a presença dEle na tua vida, na tua casa e na tua família. Porque eu aprendi com meus pastores antigos que o culto não é aqui, o culto começa lá dentro da sua casa. Quando você cuida bem da sua esposa, quando você cuida bem do seu filho, quando a esposa cuida bem do marido, é lá dentro que o culto começa. Aqui é apenas um reflexo, aqui é o local da celebração, mas nós temos que trazer a adoração, a presença do Deus Pai, a presença do Deus Filho, a presença do Deus Espírito Santo para dentro da nossa casa e para dentro do nosso lar. Muitos estão pensando: mas como eu vou restaurar o meu altar? Mas como que eu vou restaurar a adoração? Como que eu vou trazer de volta a presença do Senhor para dentro da minha casa, para dentro do meu lar? Em Ageu capítulo 2, verso 8, o Senhor levanta Ageu e diz assim: porque vocês estão preocupados com que vão construir o templo? Porque minha a prata e meu é o ouro, assim diz o Senhor dos exércitos. É dele a tua vida, é dele a tua casa, é dele a tua família. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado com o que está acontecendo em Brasília, nos Estados Unidos, na Austrália? Você precisa ter a presença do Senhor todos os dias diante da tua vida. E as circunstâncias não movem o povo de Deus. O que move o povo de Deus é a presença poderosa do Espírito Santo na vida daquele que busca a presença do Deus eterno. As 4 profecias encontradas no livro de Ageu trazem um convite ao arrependimento diante da realidade da retenção das bênçãos de Deus. Elas enfatizam as promessas de grandes bênçãos sobre o templo, e as promessas derramadas sobre o templo automaticamente seriam derramadas sobre o povo do Deus do templo. Muitas vezes nós estamos preocupados com a situação que está acontecendo ao nosso lado, mas eu venho te dizer nessa noite que o Senhor te convida a receber as promessas que saem deste altar, a receber as profecias e viver as promessas de Deus que saem da boca dos profetas que se levantam diante da casa do Senhor para falar no meio da igreja. Muitas vezes nós nos encontramos desapercebidos. Nós temos muitas vezes o culto como um encontro social, o culto como apenas um protocolo religioso que acontece 1, 2, 3 vezes por semana. E eu venho te convidar nessa noite a buscar a presença do Deus do templo, Jeová Jiré, aquele mesmo que encheu o templo de Salomão, a Shekinah, a glória do Senhor que invadiu o templo,
de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, devido à poderosa presença do Deus Todo-Poderoso naquele lugar. O ambiente se encheu de fumaça. Fumaça é sinal de adoração, fumaça é sinal de oração, fumaça é sinal de consagração. E nesta noite eu quero te chamar para que você possa pedir a presença de Deus, se empenhar no meio dessa fumaça poderosa e receber da parte do Senhor a presença poderosa do Espírito Santo na sua vida. Em Ageu 2,19 é algo fantástico que o Senhor nos mostra, porque o povo ainda não estava sendo abençoado por causa da desobediência, porque não estava aplicando o coração na palavra de Deus. Nesse episódio Deus fala não somente para o povo, mas também para os sacerdotes, porque os sacerdotes também estavam acomodados, estavam na vida boa, porque não precisava celebrar o culto, estava cada um na sua casa, estava ali curtindo as suas férias. 17 anos, imagina que bênção, 17 anos de férias. E aí o Senhor levanta o profeta para dizer: vocês estão passando essa situação difícil, essa situação apertada, não é porque Deus vos esqueceu, é porque vocês esqueceram ao Senhor. E aí naquele momento o Senhor levanta Ageu e faz uma pergunta ao povo: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. A situação estava tão precária, meus irmãos, estava tão difícil, que o que nascia era para a sua própria subsistência, para se alimentar, e não tinha possibilidade de guardar, porque o celeiro é o lugar onde se guarda os cereais, o celeiro é o lugar onde você deposita aquilo que sobeja, aquilo que vem em abundância, e eles estavam vivendo numa escassez que eles mal podiam viver. E os que viviam bem, que tinham um sobejamento daquilo que recebiam, o próprio livro de Ageu diz que o salário deles eram como se fossem colocados num saco furado, que colocava ali e daqui a pouco desaparecia. Quantos estão vivendo desta maneira e não estão entendendo porque estão vivendo assim? É porque você precisa começar a aprender com Deus Todo-Poderoso, que você precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer viver no ano de 2023 as bênçãos poderosas do Senhor? Você quer viver no ano de 2023 a presença poderosa do Senhor? Comece a buscar da parte de Deus aquilo que você precisa se consertar, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso me consertar, para que haja para que sobre na minha vida, para que sobre na sua vida, para que haja mantimento, para que haja até mesmo para você auxiliar aquele que precisa. Mas eu estou falando aqui do alimento físico, não estou falando aqui do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo. Eu estou falando da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo. Abachura becaia. E o interessante é a estratégia que Deus usa. Ele faz Ageu fazer uma pergunta para o povo: há ainda semente no celeiro? Mas ele é o Deus onisciente, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está vendo que não tem semente dentro do celeiro. Ele sabe o que o povo está passando, que o povo está passando escassez. E nós vemos em toda a Bíblia essa estratégia pedagógica que Deus utiliza, porque Ele não pergunta para obter informação, Ele pergunta para algum propósito na vida daquele e daquela a quem Ele quer falar. Lá no Éden, quando Ele pergunta: Adão, aonde você está? Adão, o que você fez? Ele já sabia onde Adão estava, ele já sabia o que Adão tinha feito. Mas quando Ele pergunta para Adão, Ele quer que Adão entre num estado de consciência, de reflexão daquilo que ele havia feito na sua vida, do seu pecado de desobediência. Da mesma forma no deserto, quando Ele pergunta: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho as tábuas.
Então vamos escrever aí as 10 leis. Para Jó ele pergunta: aonde você estava quando eu fundei o mundo? Aonde você estava quando eu criei os outeiros, os luminares? Porque ele estava querendo colocar Jó naquele lugar em que ele estava ali pensando e reclamando e se lamentando da sua situação, e ele queria mostrar para Jó o seu poder e a sua soberania. Então quando o Senhor chega para essas pessoas com uma pergunta, Ele não está querendo saber, Ele não está querendo saber uma informação, mas Ele está querendo que aquela pessoa tome uma atitude, que ele mude o seu caminho, que ele mude o seu rumo, que ele mude a sua direção para receber o milagre na sua vida. É que nem um professor. O professor chega na sala e pergunta: quanto é 2 mais 2? Você acha que ele não sabe quanto é 2 mais 2? Para o ministro da educação é 11, né? 8 mais 4 é 11, mas para um professor boa é 12. Ele sabe a resposta, mas ele faz isso para quê? Para que o aluno busque dentro de si a resposta. Se ele não souber, ele vai buscar o caminho para a resposta. E da mesma forma o Senhor pergunta, muitas vezes ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sabe o que você precisa, mas ele perguntou para o cego. O que o cego mais quer? Ele quer ver. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego responde: Senhor, que eu veja. Que eu veja. E naquele momento ele é curado. E o Senhor faz uma pergunta para você nessa noite: há ainda semente no teu celeiro? O teu coração, como está o teu coração? O nosso coração é o nosso celeiro. O nosso coração é o espaço reservado que a gente utiliza para guardar aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. Da mesma maneira, aquela mulher que vai há 12 anos buscando os médicos para curar a sua enfermidade, já não tinha mais sangue, não podia tocar em ninguém porque era impura. E ela se embrenha no meio da multidão. E aí Jesus faz mais uma pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado no meio dos homens. Ele é aquele que havia curado a filha de Jairo. Ele é aquele que viu Natanael lá debaixo da árvore. Ele é aquele Alabaxorebecaia que alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele todo-poderoso. Ele é aquele o 4º homem da fornalha. E ele pergunta: quem me tocou? Ele sabia que a mulher havia o tocado, a mulher com fluxo de sangue. Mas ele faz a pergunta: para quê? Para que a glória dele fosse manifesta publicamente diante de todos aqueles que haviam visto o opróbrio daquela mulher, passando toda aquela dificuldade, toda aquela vergonha, que não podia sair de dentro de casa, que era apontada na rua. Mas o Senhor faz a pergunta. Quando ele faz a pergunta, não é porque ele queria saber, porque ele já sabia quem havia o tocado, porque dele havia saído virtude. Mas ele chama aquela mulher e diga para ela: minha filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E o Senhor te pergunta: há ainda semente no teu celeiro? Como está a tua situação? Como está a tua vida? Como está o teu estado? Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele quer que nós procuremos mudar, porque Ele quer que nós façamos uma reflexão, para que possamos mudar a nossa conduta. E paremos de olhar as circunstâncias de um modo apavorado, de um modo preocupado, mas que nós passemos a confiar na presença poderosa dEle. Quando Jesus chega para os discípulos, Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Ele já sabia quem Ele era. Ele estava na criação do mundo. Ele era o Todo-Poderoso encarnado no meio de cada um de nós, e hoje está presente aqui no nosso meio. Ele sabe quem Ele é. Ele é eterno, Ele é o Deus poderoso, Ele é o príncipe da paz. Ele está aqui no nosso meio nessa noite.
Mas ele faz a pergunta para que seja revelado diante de todos aqueles que o seguiam, que ainda tinham alguma dúvida. Aí muitos deles não sabiam, diziam: alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que é Elias que voltou, e outros dizem que é um dos grandes do passado. Aí Pedro se levanta e diz: mas e vocês? Jesus pergunta para eles: mas vocês o que dizem? Para vocês quem eu sou? Vocês que estão do meu lado, vocês que andam do meu lado, vocês que viram eu curar, vocês que viram eu salvar, vocês que viram os milagres que eu fiz, vocês que me conhecem de perto, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alabachura Becai, e Ele está aqui nessa noite. Você está aqui há 8 dias enchendo o teu celeiro. Você vai mais aqui para frente mais 4 dias. E depois mais um dia para agradecer tudo aquilo que você colocou dentro do teu celeiro durante esses 12 dias. Porque o Deus poderoso está aqui para te dar a semente. Coloca aí 2 Coríntios capítulo 9 verso 10. 2 ao Coríntios capítulo 9 verso 10. Você está preocupado com o que você vai pôr dentro do seu celeiro? Daqui a pouco eu vou dizer. Mas eu vou te dizer quem pode colocar algo dentro do seu celeiro. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Você está aqui buscando há tantos dias, e você acha que você vai sair daqui vazio? Você está aqui há tantos dias buscando a presença do Senhor, e você acha que você vai chegar na sua casa da mesma maneira que você chegou aqui? A presença do Espírito Santo está neste lugar para encher o teu celeiro. O celeiro muitas vezes, quando não está muito bem limpo, atrai rato, atrai muitos bichos. Mas o Espírito Santo, antes de começar a depositar novas sementes no seu celeiro, Ele vai começar a limpar o seu celeiro. Porque aquela semente suja, aquela semente ruim de amargura, de fofoca, de mentira, de pecado, o Senhor sopra nessa noite do seu celeiro. Ele começa a passar a vassoura e começa a limpar o seu celeiro nessa noite. E Ele começa a limpar, e você pode sentir aí Ele limpando o seu coração, tirando toda a tristeza, tirando toda a angústia, tirando todo o mal, tudo aquilo que te preocupa, toda a preocupação, toda a depressão. É Ele limpando, é Ele limpando, é Ele limpando, porque Ele não pode colocar a semente nova na sua vida enquanto tiver a coisa velha, a coisa suja, a semente, a pedra, o pedregulho que está dentro do seu coração. Ele vai limpar o teu celeiro nessa noite para receber o novo de Deus. Ele vai limpar o teu celeiro para receber o novo de Deus na sua vida. Porque algo podre, algo sujo, algo velho não pode estar naquilo que Deus tem preparado de excelência para colocar na tua vida. Abra o teu coração nessa noite e deixa o Espírito Santo começar a limpar. Você pode ouvir? A vassoura varrendo, ó. Ele vai limpando, 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 tirando todo o mal, limpando, 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 limpando. Agora Ele vai jogar água, agora Ele vai jogar água, Ele vai jogar água para aquela poeira ainda, aquela que ficou enrascada ainda lá, que está lá presa. Agora Ele vai jogar água, agora Ele vai começar a esfregar, Ele vai começar a esfregar. Aí nesse momento que Ele começa a esfregar, o celeiro começa a doer, começa a machucar, você começa a chorar: Senhor, eu não estou aguentando. Mas é Ele limpando para te trazer a semente boa, a semente que vai frutificar, a semente que vai prosperar na sua vida. Espírito Santo de Deus, nós devemos tomar uma posição, meus irmãos, diante do Senhor.
buscar uma vida de santidade, senão os céus reterão as nossas bênçãos. E quando eu falo santidade, a gente sempre vai para a religiosidade, né? Acha que é a roupa, acha que é o cabelo, acha que é o modo de vestir. Isso é apenas coisas exteriores. Se dentro de nós, se o nosso celeiro não estiver santo, a nossa santidade aparente não serve para nada, como trapos de imundícia, como diz a palavra de Deus. A santidade tem que começar dentro de nós. Você vai para os 12 dias, isso aí é inovação. No meu tempo não tinha isso. Você vai orar? Ora dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Você dizima? Para que dizimar? Vai dar dinheiro para pastor ficar rico, passeando para cima e para baixo? E aí você começa a sujar o seu coração. Começa a sujar o seu coração. E a santidade do Senhor, a separação, a limpeza, a pureza começa a se afastar da sua vida. E aí você não começa mais a viver os milagres de Deus na sua vida. E você começa a perguntar: mas Senhor, por que eu estou vivendo isso? Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer mudar o rumo, Ele quer mudar a direção da sua caminhada. Você não pode permanecer em 2023 do mesmo modo que você fechou 2022. O Senhor diz assim: olha, voltem, deixe essa vida de aparências, de desobediência, volte aos propósitos de Deus, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Os dons estão sendo distribuídos no meio da igreja, e muitas vezes nós ficamos parados como espectadores, e o Espírito Santo aí do seu lado, querendo te dar o dom da palavra, querendo te dar o dom da cura, querendo te dar o dom da profecia, e você fica retendo, porque você não quer se santificar, você não quer pagar o preço, mas você quer viver apenas 6 horas por mim. Mas o Senhor quer te usar como ferramenta no meio dessa terra, para fazer a diferença no meio do povo. Chega de viver de aparência, chega de viver de aparência, chega de viver de aparência. O Senhor quer um exército se levantando no meio dessa terra, porque como nós cantamos aqui nessa noite: Maranata, hora vem Senhor Jesus, muito em breve soará a trombeta, e Ele virá buscar a tua igreja, e o que você vai apresentar diante do Senhor? O que eu vou apresentar diante do Senhor? Eu não posso enterrar os meus talentos, eu não posso esconder a semente, mas eu tenho que jogar a semente na terra, para que ela possa cair, para que ela possa germinar, para que ela possa frutificar e dar frutos, e frutos em abundância, e frutos bons, para que todos possam se abraçar àquela árvore, e comer daquele fruto, e se saciar, e pegar as sementes, e plantar mais árvores, e assim a obra do Senhor vai sendo feita através da minha e da tua vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você não pode sair daqui com dúvida nenhuma. Por isso que Deus coloca essa pergunta nas nossas vidas nessa noite: há ainda semente no celeiro? Quando o profeta diz isso, ele destaca 4 tipos de árvores. A primeira árvore é a videira. A videira não chegará em ser uma árvore, né? Mais um arbusto, assim, algo frondoso, que quem já viu uma videira sabe, aquela coisa que vai se espalhando a sua ramagem toda. E a videira, ela dá o fruto. Qual é o fruto da videira? Os irmãos precisam ir num campo de videira para pegar a uva do cacho. Amém? Videira produz uva, a uva produz o vinho, e o vinho na Bíblia é sinal de alegria. O povo estava perdido, o povo estava triste, o povo estava cabisbaixo, porque aquele templo que eles viram de Salomão estava destruído, e o que eles estavam construindo era um pouquinho menor, era um pouquinho mais simples, pastor. Não era aquele suntuoso da glória do rei Salomão. E aí faltava alegria para eles, a semente da alegria, a semente que produzia a felicidade de estar na presença, na casa do Senhor.
E Deus vai te usar para trazer muitas vidas para dentro da casa do Senhor, para receber essa alegria. Porque a maravilha, quando o jovem aqui cantou, o Jonathan, não é isso? E o povo deu lugar, e o povo pulou. Meu irmão, mas essa alegria não pode ficar só para você não. Esse vinho não pode ficar só para você não. Não pode ficar só para você não. Você tem que trazer mais gente para receber essa alegria dentro do seu coração. Essa alegria que você recebeu, você tem que compartilhar, você tem que levar para que outras pessoas também possam ver e viver isso. A segunda árvore é a figueira. A figueira, essa é fácil. A figueira produz o... Meu Deus. A figueira produz o... Isso, o figo. E o figo lhe traz doçura. E a palavra de Deus diz no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O figo significa união, comunhão. Enquanto houver desunião no nosso meio, enquanto houver contenda, enquanto eu não vou com cara de A, eu não vou com cara de B, aí eu tenho a minha panelinha aqui, eu tenho minha turminha aqui, a glória do Senhor não vai chegar na tua casa. Ah, mas eu não vou com a cara dela. Problema seu. Você não precisa ir com a cara dela, vai com a sua. Mas você tem que amar, você tem que cuidar, você tem que tratar bem. Porque nós somos irmãos. Aqui é o único lugar que você pode olhar para um advogado, para um juiz, para um doutor, para um delegado e chamar ele de irmão. Porque Jesus nos nivela todos como irmãos. Como dizia o pastor João Galdino de Lima, nós somos todos iguais. O que nós aqui em cima temos, além de você, é mais responsabilidade. Mas nós somos todos irmãos. Somos todos iguais. Porque somos filhos do mesmo Pai. Enquanto houver desunião no nosso meio, a presença de Deus não vai se achegar diante do meio da congregação. E nós não vamos ver as curas, nós não vamos ver os milagres, nós não vamos ver o sobrenatural. Mas no momento em que a gente traz a doçura da comunhão no nosso meio, a koinonia, aí a glória de Deus se manifesta. E a ordem de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. A terceira árvore é a romeira. E a romeira, ela produz a romã. A romã, ela produz chás muitas vezes medicinais que limpam a garganta. Com a semente crua da romã, muitos fazem até colírios para os olhos. Ou seja, a romã, ela significa limpeza. A romã, ela representa pela Bíblia a santidade. E a falta de santidade não traz a presença de Deus para dentro dos nossos corações, para dentro dos nossos celeiros, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. E quando eu disse aqui nessa noite, comece a buscar a presença de Deus, comece a se desprender das coisas deste mundo. Não estou dizendo para ir morar no meio do mato lá e se separar de todo mundo. Não, estou dizendo que santo não é aquele que não peca, mas santo é aquele que se limpa todo dia. E se limpa como? Através da palavra de Deus, que é água viva, que é fonte inesgotável, que você lê e que você começa a chorar, e que você começa a sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. É este momento, é através dessa água poderosa que você começa a ser limpo dos seus pecados, que a sua mente começa a ser limpa de todo o mal, de tudo aquilo que te aflige, dos problemas, das aflições. A quarta árvore é a oliveira. A oliveira produz a azeitona, e a azeitona produz o azeite. Quem é crente já entendeu aqui a quarta árvore. Representa a unção do Espírito Santo na vida daquele e daquela que se entrega completamente a Deus. Você só vai poder receber da virtude do Espírito Santo quando a alegria estiver dentro do seu celeiro, quando a comunhão estiver dentro do seu celeiro, quando a santidade estiver dentro do seu celeiro. Aí sim o óleo dos céus descerá sobre a tua casa, e a presença poderosa do Espírito Santo estará envolvendo toda a tua vida e toda a tua casa. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os frutos, mas desde estes dias eu vos abençoarei, assim diz o Senhor.
Comece a encher o teu celeiro nessa noite. Meu irmão, da semente da alegria, da semente da doçura, da semente da comunhão, da semente da santidade, do azeite do Espírito Santo na tua vida e na tua casa nessa noite. A palavra de Deus diz que a fé é comparada a um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão, é a menor semente que existe. Meu irmão, e sem fé é impossível de agradar a Deus. E eu quero te dizer, você está de parabéns, porque você está aqui há 8 dias. É sinal que você tem fé, é sinal que você vive aquilo que você prega, é sinal que você acredita naquilo que você está recebendo. E o Senhor tem muito mais para entregar na sua vida e na sua casa. Ainda a semente do celeiro. Como está o meu celeiro, pastor William? Como está o teu celeiro, igreja? Ainda há semente no teu celeiro, ainda há fé no teu coração, ainda há esperança, ainda há perspectiva, ou o teu celeiro ainda está vazio? Se estiver vazio, não deixe, porque as aves de rapina, Satanás e os demônios vão tentar roubar a semente que Deus depositou dentro de você. Não deixe que os cuidados dessa vida, os prazeres te sufoquem, mas entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele está derramando semente nessa noite, neste lugar. Ele está derramando semente nessa noite, neste lugar. E não se preocupa, porque Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. Se coloque em pé, vamos ler todos juntos. Primeiro Coríntios 6, 3, 6, isso mesmo. No 3, 1, 2, 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Apenas guarda a semente. Aplauda o Senhor, aplauda. Se você quer aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Não se preocupe. Enche o teu celeiro. Continue vindo na campanha. Encha mesmo a tua vida de semente, de produção, sementes que vão dar bons frutos. E deixa que Ele se encarregue de mandar a água, de mandar a chuva. Ele vai dar o crescimento na tua vida, na tua casa e na tua família. Enche o teu celeiro de fé, enche o teu celeiro de alegria, enche o teu celeiro de união, enche o teu celeiro de santidade, de pureza, de gentileza de coração. Enche o teu celeiro da unção, da oração, do jejum, da consagração. Porque vai chegar o tempo que a escassez vai terminar, e você vai começar a sobejar, e você vai ter reserva para viver, e para dar para outros também viverem, através daquilo que Deus vai colocar na tua vida, na tua casa, na tua família. Levante a sua mão e comece a orar nessa noite. Diga: Senhor, enche o meu celeiro, enche de alegria, Pai, enche, Pai. Enche, Senhor, nessa noite de união. Enche nessa noite de fé, Pai. Enche nessa noite de santidade, Pai. Enche com o teu azeite, com o teu óleo poderoso a minha vida, o meu celeiro. Há ainda semente no celeiro. Você pode se levantar nessa noite e dizer: existe celeiro sim, meu Pai, na minha vida e na minha casa. Labachore becai. E o mais interessante, meus irmãos, é que no verso 18, depois o Espírito Santo me falou. Por quê? Do verso 18: ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante. Mas que dia? Desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Deus fez questão de marcar o dia, a hora e o momento e o endereço que Ele começou a mudar a sorte de Israel.
E eu, como profeta de Deus, digo: no dia 9 de janeiro de 2023, os teus celeiros ficarão cheios, e você começará a viver um novo tempo na tua vida, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida profissional, porque o Senhor encherá os teus celeiros. Labacalabachorebecaia. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Peça para Ele. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche. Peça para Ele. Ele provê o fogo. Traga apenas a madeira para o sacrifício. O Espírito Santo está aqui. Apenas se abra por inteiro nessa noite. Tu provês o fogo, sacrifício. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Declare e diga: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. A igreja pede: Senhor, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Recebe aí. Mais uma vez, diga: enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu a tua petição. Você pode ver. Enche-me, Deus, enche-me. Enche-me,
pergunta: há ainda semente no celeiro? E você vai responder: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Aplauda o Senhor.